Olá, meus queridos, minhas queridas, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma mensagem que vai falar ao meu e ao seu coração. Mais um ensinamento, mais um despertar para as nossas vidas, não é verdade? Nós precisamos a cada dia nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Precisamos nos fortalecer com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Deixa eu te fazer uma pergunta mais uma vez. Como foi e como está sendo o seu dia? Hein? Eu espero do fundo do meu coração que o seu dia seja um dia tranquilo, um dia maravilhoso, um dia cheio de esperança, um dia cheio de fé. Seja um dia renovador, seja um dia restaurador. Que hoje você seja restaurado, edificado, avivado. Que hoje você tenha boas novas. Que chegue até você boas notícias. Que hoje a sua fé venha a ser despertada de tal maneira que você venha com a sua fé em Deus, ao Todo-Poderoso, concretizar tudo que está ali no papel. Tudo que está no papel, que você venha fazer com que a tua fé venha materializar os seus sonhos, os seus projetos. Louvado. Que os seus sonhos e seus projetos estejam alinhados com a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através dos seus sonhos e dos seus projetos. E aí tudo flui, tudo acontece. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa terra, que é o teu coração, seja uma terra fértil, uma boa terra, para quando a semente do Senhor for plantada nessa terra, venha prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o seu coração, antes de ouvir essa mensagem, possa estar sendo preparado, mexido, adubado, limpado, para que venha receber essa maravilhosa semente, para que ela venha produzir de maneira grandiosa. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que nunca a sua fé venha a ser tirada, venha a ser roubada, mas que a sua fé venha a ser uma fé resistente, permanente, perseverante, para que você venha viver as coisas novas, para que você venha viver o agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que a nossa fé tem sido roubada aos poucos e a nossa esperança tem sido a cada dia sendo perdida. Então, em nome do Senhor Jesus, receba hoje da parte do Senhor, porque esse nome tem poder. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo que a sua fé seja hoje renovada, ativada, para que você venha se levantar, se erguer e viver os seus sonhos, viver os seus projetos, e o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Que quem estiver à sua volta venha ver o poder de Deus agindo em você e através de você. A fé faz isso. Então não perca a fé naquele que é todo poderoso. O Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Ele e somente nele deve estar a sua e a minha confiança. Aí sim você verá os feitos do Senhor através da sua vida e na sua vida. E em volta de todos e em todos que tiverem à sua volta. Amém? Hoje, a palavra que o Senhor me deu é uma palavra forte. É uma palavra que fica no livro de Apocalipse. As cartas direcionadas para as igrejas da Ásia. Deus envia as cartas através da vida de João, através de uma revelação poderosa.
E Deus envia uma carta. Olha, gente, que maravilha. Deus está enviando uma carta para cada igreja. E essa carta eu vejo como uma oportunidade, mais uma oportunidade de mudança, mais uma oportunidade da misericórdia e da bênção do Senhor. Deus agora está enviando uma carta para cada igreja, dizendo tudo aquilo que Ele está vendo a respeito das boas e das más obras. Deus está mais uma vez dando uma oportunidade, mais uma vez manifestando a sua misericórdia. E Deus aqui também está repreendendo, está falando também sobre o juízo dele, se acaso não houver mudança, se acaso não houver arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas cartas é para o povo de Deus, é para a igreja santa do Senhor. Deus está falando com o teu povo, porque Deus tem compromisso com o povo dele. Então, em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração, abra o seu entendimento. E ouça e medita em casa. Leia todas as cartas. E comece a se examinar e ver qual carta fala com você. Você está dentro de qual carta? Louvado seja. E hoje Deus colocou no meu coração de ler a carta de Tiatira. Aleluia. E eu lendo essa carta, eu percebi que é uma igreja que é a igreja, a maioria das igrejas dos nossos dias. Dos nossos dias. A carta para a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, no verso 18. Lê comigo aí. Que diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto. Isto diz o Senhor, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as obras, tuas últimas obras, são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinai a enganar aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós falamos sobre idolatria ontem. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Oh, glória! Nós temos aqui qualidades, né? Porque o Senhor, Ele não fica sondando e vendo só defeitos. O Senhor também vê as suas qualidades. E Ele sabe que você tem grandes qualidades. Aí o Senhor está aqui falando sobre as qualidades, o Senhor está falando aqui sobre as más obras.
os defeitos. O Senhor aqui está falando sobre juízo. O Senhor aqui está prometendo guardar aqueles que não se contaminaram. O Senhor está fazendo aqui promessas. Olha só a profecia do Senhor. Ela vem contida com várias promessas. Vem contida com situações de repreensão. Vem com repreensão, vem mostrando a qualidade, vem prometendo, vem guardando também aquele que não se contamina. O Senhor aqui está falando de maneira poderosa. E eu lendo, eu percebi que o Senhor está falando para uma igreja, mas que parece que eu estou vendo que Ele está falando para o hoje, para a igreja de hoje. Observa isso. Essa igreja tem qualidades maravilhosas. E se você observar nas cartas, Deus, para cada uma carta, Ele se apresenta de uma forma diferente. Para a igreja de Tiatira, Ele está dizendo que, como olhos de fogo e os pés semelhantes ao relatão reluzente. Olhos de fogo, aquilo que tudo vê. Fogo que purifica. Pés, caminhos. Como é que estão os seus caminhos? O Senhor tudo vê. O Senhor está dizendo, eu estou vendo tudo. Tudo que está acontecendo. E eu sou um Deus tão justo que eu estou vendo o que está acontecendo. As coisas boas, mas também estou vendo as coisas ruins. E as coisas boas que eu estou vendo não vão esconder, não vão encobrir as coisas ruins. Então não se engane pelas qualidades, as grandes qualidades que eu estou vendo, que vão fazer com que eu não enxergue ou que eu não coloque em xeque as más obras. Então, Deus está aqui mostrando que essa igreja tem grandes qualidades. Essa igreja tem amor. Essa igreja tem paciência. Essa igreja tem perseverança, tem obra, tem serviço. Essa igreja tem fé. Essa igreja não perdeu a fé, não perdeu o primeiro amor, como Deus fala em outras igrejas. Ela não perdeu a fé, ela não perdeu a obra, ela não perdeu o primeiro amor. Ela continua com o primeiro amor, ela continua com a fé, ela continua com obras, ela continua sendo uma igreja paciente, cheia de grandes qualidades. Como tem igrejas nos dias de hoje com grandes qualidades. Igreja de obra, igreja de trabalho. Igreja que sai para resgatar as almas das mãos do inimigo. Grandes obras. Eu vejo. Eu sei que tem. Você sabe que tem. Talvez a sua igreja seja essa igreja de grandes obras. Sabe? Uma igreja avivada, ativada, que vai atrás das almas. Uma igreja que tem amor, que tem paciência, uma igreja que tem fé. Talvez a sua igreja seja essa. Tenha todas essas qualidades. Talvez você, como igreja, como falando para só uma pessoa, não todo um corpo, mas somente você. Talvez você seja assim também. Você tem fé, você tem amor, você tem paciência, você faz a obra. Talvez você seja uma pessoa muito ativa na obra do Senhor. Só que tem algo muito importante demais que eu percebi aqui. Esse tolerar. Eu fiquei presa nessa mensagem, nessa palavra. Tolerar. Algo que parece ser pequeno e insignificante, mas que tem toda a importância na nossa vida com Deus. Que tem toda a importância na obra, na casa do Senhor. Tolerar. Você que é líder, você que é o pastor de uma igreja, e a sua igreja é uma igreja abençoada, uma igreja cheia de obras, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem paciência, uma igreja que ama, que abraça. Mas você está tolerando algo, está permitindo algo, está fazendo vista grossa para algo, está deixando passar, não está mexendo, está deixando quieto. Esse tolerar aqui é algo muito importante, pode destruir a igreja, pode destruir o teu ministério.
Falamos ontem sobre idolatria. Aqui também, Jezabel, espírito de Jezabel, atuando na igreja, atuando a imoralidade sexual, a contaminação com as idolatrias, ensinando uma doutrina errada. Cuidado, cuidado. Pastores, você é a estrela, como diz aqui no livro de Apocalipse, as 7 estrelas são os pastores. Os 7 castiçais são a igreja. Deus colocou nas tuas mãos uma grande responsabilidade e sobre as suas mãos tem tomadas de decisões. Você precisa tomar decisões importantíssimas. Está sobre as tuas mãos. Você sabe muito bem o que tem que ser feito, o que tem que ser arrancado. Você sabe muito bem que está sobre as suas mãos, sobre a sua vida, essa responsabilidade. Não permita, não tolera, porque vai contaminando toda a igreja. Essa igreja, a Bíblia vai falar que as suas obras, as últimas obras eram maiores do que a primeira. Era uma igreja que crescia. Era uma igreja que crescia, mas estava tolerando uma Jezebel, ensinando princípios demoníacos, que estava contaminando o povo, que estava dando um ensinamento vindo de Satanás. Preste atenção, vigia, fica atento. E você, que é a igreja, o que você tem tolerado dentro da tua casa? Às vezes você é uma pessoa cheia do Espírito, ativa na obra. Você não recusa a obra do Senhor, está sempre ali ativa, sempre de frente, abraça. Você é cheia de fé, mas o que você tem tolerado dentro da sua casa? Hein? O que você tem tolerado dentro da sua casa? Isso que você tem tolerado pode a qualquer momento vir te destruir, acabar com a tua vida espiritual, acabar com o teu ministério. E por isso que às vezes a gente fica assim surpreso. Mas fulano era cheio do Espírito, ativo na obra, cheio da graça. Sabe o que acontece? Aí diz, do nada, fulano caiu, fulano agora tá em depressão, tá oprimido dentro de casa, não quer mais fazer a obra, não quer mais nada. Por quê? Porque tem tolerado certas coisas que não tem agradado o Senhor dentro da própria casa. Lá fora te vem como alguém cheio de autoridade, cheio do Espírito ativo. Mas dentro de casa tolera certas coisas. Tolera certas coisas com o filho, tolera certas coisas com o marido. Você é uma autoridade dentro da tua casa. Homem, você é uma autoridade dentro da sua casa. Não tolere certas coisas dentro da tua casa, não. Você que é um pastor, não tolere certas coisas dentro da igreja, não. Vigia. Há um juízo. Há um juízo. Não pense porque tua igreja está prosperando, está avançando. Não pense que se você tolerar algumas coisinhas, deixar ela no canto, ignorar, isso não vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença sim. Porque assim como o Senhor tem olhos como chama de fogo, está vendo as suas boas obras, está vendo também o que você está tolerando, o que você está deixando lá no canto, que é para você tomar uma atitude, tomar uma decisão e arrancar. Você não está arrancando, você está deixando. E isso pode vir, sabe o quê? Como um golpe certeiro para destruir a tua igreja, para destruir o teu ministério. Porque Deus colocou a igreja nas tuas mãos, confiou a você nas tuas mãos. Então seja responsável, tome decisões, você sabe quais decisões tem que tomar. É como um patrão contrata alguém, entrega para ele uma responsabilidade dentro da sua empresa, ensina para ele o que tem que ser feito. Imagine que esse empregado, todo o tempo, toda hora, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo?
Mas ele já sabe o que tem que fazer. E o tempo todo o empregado está lá. Eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sendo que ele já sabe, já foi direcionado a ele o que ele tem que fazer. O que ele sabe o que fazer, ele sabe. Então Deus sabe, e você sabe, Deus já entregou nas tuas mãos, já te disse o que você tem que fazer. A Bíblia, a palavra de Deus é o manual. É o manual. A palavra de Deus te direciona a tomar decisões. Paulo tomou grandes decisões. Ele estava certo das decisões que ele estava tomando, porque ele estava pausado aqui dentro, aqui ó, na palavra do Senhor. Ele estava direcionado pela palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz todas as coisas. No livro de 1 Coríntios 8:4, todas as coisas me são lícitas. Vamos ler aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 8:4. Eu acredito que é 8:4. 1 Coríntios 8:4. Não, acho que é 2 Coríntios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí sua Bíblia, se você quiser me acompanhar. 1 Coríntios 6. Isso. 1 Coríntios 6:12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser contaminada por elas. Não se permita, não deixa que essas coisas o contaminem. Sabe o que Paulo fala dessas pessoas que são contaminadas por esse tipo de gente, como Jezabel, como espírito de Jezabel? Paulo chama essas pessoas de fracas. De fracas. Porque se deixam ser contaminadas, deixam ser dominadas por elas. Tiatira estava sofrendo por alguém com o espírito de Jezabel, estava ensinando doutrinas de Satanás. Olha o estrago que essa pessoa estava fazendo dentro da congregação, fazendo várias pessoas errarem a comer sacrifícios de ídolos, imoralidade sexual, estava pervertendo o princípio, a pureza, pervertendo a doutrina, o princípio da palavra de Deus. E várias pessoas se permitindo ser contaminadas e dominadas por essa doutrina de Satanás. Tome cuidado. Leia a palavra, medita na palavra. Você que está fazendo vista grossa, sabe muito bem, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dentro da palavra do Senhor nós sabemos sim. Para de fingir que você não está vendo, para de fingir que você não sabe. Porque você sabe sim, Deus, e você vai dar conta das suas obras para Deus. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Não seja fraco. Paulo chama essas pessoas que se permitem ser contaminados. Paulo chama de fraco. E se você está sendo contaminado por essa doutrina de Satanás, você está sendo fraco. E se você que é um líder está permitindo que alguém esteja com essa doutrina contaminando as pessoas ali dentro, está fazendo vista grossa, porque talvez o dízimo dela é alto demais, o dízimo dele é alto demais, talvez ele tem tantos benefícios, traz tanto benefício para a congregação, e aí você vai tolerando, porque se mexer vai dar um prejuízo. Deixa eu te falar uma coisa. O juízo de Deus vai vir. Deus fala que este que está contaminando, Deus vai colocar no leito, e todos aqueles também que estiverem sendo contaminados também vai entrar no juízo com Deus. Deus fala de cama, de leito, fala de morte, que até os filhos serão mortos. Uma grande tribulação virá sobre aqueles que estão se permitindo ser contaminados. Olha o perigo.
Olha o perigo. Então tenha intimidade com a palavra do Senhor, tenha temor. Ande no lado certo, naquilo que é certo. Olha, a palavra do Senhor Jesus nos ensina isso. O tempo todo o Senhor fala sobre idolatria, o tempo todo o Senhor fala sobre prostituição, de falsos profetas, de ensinamentos satânicos. Então, em nome do Senhor Jesus, desperta, não permita, acorde. Seu ministério está tão lindo. Deus está dizendo aqui para a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, a tua caridade. Uma igreja caridosa, uma igreja cheia de serviço, uma igreja cheia de fé, cheia de paciência. As obras estão crescendo porque as últimas são maiores. Tua igreja é uma bênção porque está tolerando certas coisas e isso vai ser a sua ruína. Começa a cortar agora, começa a cortar, corta, arranca. Deus te deu autoridade para arrancar tudo aquilo que está pervertendo, está manchando a obra do Senhor, o nome do Senhor, a palavra do Senhor. É Deus que te garante, é Deus que te faz crescer, é Deus que traz, é Deus que traz, é Deus que enche a casa. Não se preocupe com encher, com casa lotada. Se preocupe com qualidade. Se preocupe com santidade. A igreja de Filadélfia, Deus não viu nada contra. A igreja de Esmina também, Deus não viu nada contra. Que você seja uma igreja, uma congregação que Deus olhe e não vê nada contra. Tinha tudo para essa igreja ser perfeita diante dos olhos do Senhor. Tinha tudo para ser perfeita, mas tolerava. Parece ser algo tão insignificante, mas de grande poder de destruição. Olha aqui o que o Senhor está dizendo. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, sobre os fracos que se contaminaram. Com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras. Deus aqui ainda, nessa entrelinha, está dando ainda uma oportunidade. Ele está dizendo que vai jogar no leito e uma grande tribulação vai vir para aqueles que se prostituem com ela. Mas se não se arrependerem, então se arrepende enquanto é tempo. Age enquanto é tempo. E ferirei de morte a seus filhos. Olha aí. Olha a consequência das suas obras, das suas ações. Olha a consequência, pastor, pastora, da sua negligência. Olha a consequência de tolerar, de fingir que não está vendo. Olha aí, de permitir. Olha aí. Até a tua casa sofrerá. E ferirei de morte seus filhos. E toda a igreja saberão que eu, o Senhor, que sondo os rins, os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. É algo que vai ser tão escandaloso, que todas as igrejas saberão. Todas as igrejas saberão. Em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui nesta hora para falar com você, pastores, pastoras, irmã, irmão. Acorde. Tome decisão enquanto é tempo. Arranca enquanto é tempo. É melhor você arrancar e sofrer as consequências, porque vão se levantar, do que você ser arrancado por Deus. Do que você ser arrancado por Deus. Virei e arrancarei o castiçal de você. Arrancarei a igreja de você. Acorda, pastores. Você está indo bem. Você está indo bem. A tua igreja está crescendo, está prosperando, está sendo abençoada. Você tem qualidades que agradam o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você tem fé. A tua igreja tem fé. Então não tolere. Não tolere. Já ouviu falar que uma maçã podre, junta com outra sadia, vai apodrecer a outra? É isso. É isso. É Deus que te sustenta, é Deus que sustenta a igreja.
Não fica tolerando certas coisas, porque essa pessoa sustenta a igreja. Não, quem tem que sustentar a sua igreja é Deus. É a igreja que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar. É dela. A igreja é de Deus, então é Ele que vai sustentar. Ele só te colocou ali para você direcionar, para você cuidar. Com grande zelo, com grande responsabilidade. Mas a igreja é de Deus e vai continuar sendo de Deus. E é Ele que vai sustentar. É Ele que vai enviar. É Ele que vai prover. Então, em nome de Jesus, não deixa que essas últimas obras, como o próprio Senhor falou, essas últimas obras são maiores. Não deixa. Não tolere que esse tipo de gente destrua o que você tem construído em Deus. O que você tem construído para Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E para você que está resistindo a não se contaminar, essas doutrinas, sabe, aquelas pessoas que são bem eloquentes, bem persuadivas, sabe, aquelas pessoas que são até cheias, se mostram ser cheias do Espírito, parecem ser cheias do Espírito, igual a igreja de Sardes tem fama de que vive, mas está morto. Só tem fama, só parece. Cheias. Você olha assim, nossa, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, é cheia, fala muito bem, nossa. Sabe? Esse tipo de gente. Aí esse tipo de gente vai lá e faz algo que contradiz a palavra do Senhor. E você vai lá, faz também. Porque você está sendo levado por aquela pessoa que, você acha que é cheio do Espírito, fala muito bem, bem eloquente. E você acaba seguindo, acaba fazendo a mesma coisa. Ei, você tem um manual que te diz como você deve fazer, como você deve andar, como você deve proceder. Cada um tem um particular com Deus. Cada um sabe como Deus quer. Com Deus, Deus exige mais com um, né? Deus exige mais com um, Deus exige menos com o outro, mediante a obra, mediante do que Ele dá. Quanto mais dado, mais é cobrado. Então você sabe como Deus quer que você ande, você sabe como Deus quer que você se comporte. Você sabe. E a fala e o andar do crente é um só. É um só, com retidão, com santidade. É um só. Você sabe. Então não sai imitando, sendo guiado, sendo levado por pessoas que aparentam ser e não são. Pare com isso. Medite na palavra, que você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para de se contaminar. Dentro de Tiatira aqui, olha. Mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina. Doutrina de Satanás. Doutrina de Satanás. Sabe? Esse povo que vem trazendo doutrina de Satanás para dentro da igreja. Pelo amor de Deus, você sabe discernir isso. Acorda. O restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, olha, profundezas de Satanás. Que igreja é essa? Que líder é esse que está permitindo doutrinas que você sabe que não é da parte do Senhor? Você está permitindo. Deus chama de doutrina, profundezas de Satanás. Jezabel estava levando, sabe, um grupo a aprender doutrinas de Satanás. Estava levando, sabe, essa pessoa estava levando um grupo de pessoas a aprenderem coisas que não era da parte do Senhor, que era doutrina de Satanás. A imoralidade sexual, a viver coisas que não convém uma igreja de Cristo viver, estar. Cuidado. Mesas onde você vai sentar, conversas que você vão ter, cuidado.
Cuidado com o que você tem compartilhado com outras pessoas. Cuidado com o que você tem rido, sabe? Tem dado gargalhada de certos assuntos. Cuidado. Muito cuidado. Deus está dizendo aqui, olha, que outra carga não vos porei. Deus está dizendo que essas pessoas aqui que não estão se contaminando com essas doutrinas de Satanás, Deus não vai colocar essa carga que Ele está dizendo aqui, olha. Ferirei de morte seus filhos, porei numa cama, vai vir uma grande tribulação. Para essas pessoas que não estão se contaminando, Deus não vai pôr essa carga. Ao contrário. Olha aqui. Mas o que tendes, retende, até que eu venha. Olha o que o Senhor está falando com esses que não estão se contaminando. Guarda dentro de você, guarda Jesus no lugar mais importante da tua alma, do teu corpo, guarda da tua vida. Guarda os princípios dentro de você, não se contamina até que Ele venha. Resista. Ainda que te diz, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, essa é santidade demais, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Fuja disso, fuja dessas pessoas. Tem uma passagem aqui que Paulo diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu anotei aqui e vou trazer para você o que Paulo falou. Gálatas 1. Vai ficar extenso um pouco, meus irmãos, mas fazer em pouco tempo também fica muito vago. Gálatas 1. Aleluias. Louvado seja. No capítulo 6. Gálatas 1, no verso 6. Maravilho-me de que tão depressas passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenho anunciado, seja maldito. Olha o que Paulo está dizendo. Ainda que eu, Paulo, ensine a vocês um outro evangelho, ainda que os anjos ensinem a vocês o outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Sai fora disso. Sai fora. Tá aqui, olha. Paulo está dizendo, ainda que seja eu. Paulo era um apóstolo do Senhor, cheio do Espírito, abençoado. Ele está se colocando no lugar, ele está dizendo, ainda que seja eu que ensino vocês errado. Ainda que seja o pastor top dos top, a irmã top do top. Ainda que seja ela, ele, seja quem for que está ensinando você errado, fuja, porque é anátema. Fuja. Porque o juízo de Deus vai vir para esse que está ensinando errado e para você também, que se permitiu ser ensinado. Não permita que essas coisas ilícitas te domine, te guie, te controle. Fuja. Fuja, porque as consequências virão também para ti. Fuja. Pastores, pastoras, em nome do Senhor Jesus, guarda a igreja de Cristo desses ensinamentos. Guarda, é Deus que te sustenta. Em nome do Senhor Jesus. Outra palavra também vou trazer para vocês. Romanos. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá, ler o livro de Romanos. Romanos 16. Romanos 16. Verso
17. E rogo-vos, irmãos, que não torneis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai deles. Desvia deles. Meu Deus. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples do mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Resiste. Resiste essas doutrinas de Satanás. Resiste. Porque em breve o Senhor esmagará debaixo dos pés dele. Resiste. A Bíblia também vai dizer, irmão, eu quero até parar, mas eu preciso continuar. Aleluias. Olha aqui, 1 Coríntios 5, para terminar, para fechar, 1 Coríntios 5:11. Vou terminar aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Não julgais vós o que estão dentro? Mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Tá vendo aí, pastor? Você tá vendo aí? Você tem autoridade para isso. Você tá vendo aí, pastora? Você tem autoridade para tirar dentre vós este iníquo. Tirai. Tirai. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe que decisão você tem que tomar. Você sabe que decisão você tem que tomar. Você sabe muito bem o que tem que fazer. Você é o anjo da igreja. Deus colocou e confiou nas suas mãos. Você precisa tomar decisões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, em unidade, você não tolera coisas erradas dentro da sua casa, porque vai destruir o teu ministério, vai destruir a tua vida espiritual. Não tolera dentro da sua casa. Parece ser uma coisa insignificante, mas é algo que pode destruir aos poucos a tua vida e o teu ministério. Você tem tudo para ser alguém. Você tem tudo para que o seu ministério seja algo que agrade a Deus, algo que desperte em Deus prazer. Você tem tudo. Mas não tolere, porque isso pode vir a destruição sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê entendimento para você tomar decisões importantes. Decisões que são importantíssimas, que você deve tomar. Para que Deus te aprove. E que Deus venha com juízo sobre aqueles que tentam minar, sujar o seu ministério. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha, divide isso. Divide, compartilha, curte também. Tem muitas pessoas que verem o vídeo, mas não curte, não comenta. E isso é muito importante para o canal. Então, em nome do Senhor Jesus,
Fica com essa mensagem e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus. Amém? Oh, glórias!